Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica, eu sou esteticista, sou massoterapeuta e também sou graduanda em biomedicina. Já trabalho há muitos anos na área e hoje eu vim fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre massagem relaxante, que é aí um dos carros-chefes, né, da estética e uma técnica muito procurada e vamos dizer que é uma das bases, né, de uma clínica de estética, de um profissional de estética, né, e de um profissional de massoterapia nem se fale. A massagem relaxante é um dos itens mais importantes, um dos serviços mais importantes que a gente tem aí dentro do nosso trabalho, né. E eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre massagem relaxante, sobre as indicações, sobre as contraindicações, quando fazer, quando não fazer. E quem sabe isso pode ajudar aí você que está começando, ou de repente você que já está na área, mas ainda tem algumas dúvidas, a gente pode trocar alguma coisa aqui nesse vídeo. E, bom, a massagem ela vai muito além de simplesmente uma técnica, né? Na literatura, a gente encontra a massagem como uma combinação de movimentos de pressão e rítmicos, né? Então, uma mistura de pressão e ritmo. Mas é muito mais, é muito mais. A gente sabe que a massagem, além de aliviar dores, que eu acho que é a principal procura da massagem e também o principal benefício. Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura no Brasil dos clientes, quando eles vêm para fazer massagem relaxante, já estão com muita dor. Infelizmente, no Brasil, a massagem relaxante não é a primeira opção do cliente. Ele vai para os remédios, né? Ele vai na drogaria, ele vai no médico, ele coloca medicamento e depois que nada resolveu, ele vai fazer a massagem. E na verdade seria o contrário, né? Lógico, a gente precisa lembrar que a massagem, ela não necessariamente vai tratar a causa, né? E eu vou falar disso um pouquinho depois, quando a gente falar sobre a anamnese. A gente precisa lembrar que a massagem relaxante, ela não trata a causa, ela trata o efeito. O que é o efeito? É a dor, é o desconforto, né? Na maioria dos casos. Mas se for ali uma tensão muscular, ela também pode tratar a causa, também sim, pode. A gente sabe que a massagem também ajuda na causa, né? Mas quando é crônico, né? Quando o nosso cliente ele tem um problema crônico que não se resolve, é muito importante ele procurar um profissional para tratar realmente a causa, né? Enfim, mas a gente vai falar disso mais especificamente. Vamos falar aí quais seriam as principais indicações, né, da massagem relaxante, que seriam as dores, né, que são o principal cliente que procura a gente, é a dor, relaxamento, né? Então e quando eu falo relaxar não é só relaxar a musculatura, mas é relaxar a cabeça, é relaxar a mente, né? É tirar um momento pra gente. Eu sempre costumo falar para os meus clientes, né, e para as minhas clientes, quanto tempo realmente da semana a gente tira pra gente, né? Será que a gente consegue tirar 1 hora da semana para ficar sem celular, para ter um momento de bem-estar, de relaxamento, né? Isso é qualidade de vida. Eu sempre falo, gente, massagem é qualidade de vida. A gente precisa deixar isso muito claro, né, para os nossos clientes. Então, o relaxamento da massagem, ela não é só para o corpo, né? Mas é também para a mente, é para a cabeça da gente, do nosso cliente. Aí a gente tem como benefício a oxigenação tecidual, né? A gente tem a nutrição tecidual, né? Porque a gente aumenta a circulação, então a gente aumenta a chegada de oxigênio nos tecidos, a gente aumenta a nutrição, todo esse estímulo aí, né, de circulatório. Dos principais objetivos da massagem, a gente tem principalmente esses, né? Lembrei de outro também que é alongamento, né? Então, elasticidade corporal e também
melhora do funcionamento do intestino. Então, os movimentos de massagem no abdômen, ele estimula os movimentos peristálticos, né? Que são os movimentos responsáveis por a gente ir ao banheiro. Então, isso ajuda muito. Eu tenho vários clientes que falam, nossa, quando eu venho fazer a massagem, meu intestino funciona melhor. Então, a gente também tem esse benefício, né? Dos clientes, a gente tem alguns tipos de clientes, né, que geralmente procuram aí a massagem relaxante. A gente tem aqueles clientes que gostam de fazer, e esses fazem o ano inteiro, né, são aqueles clientes que querem ter mais qualidade de vida, sabem que a massagem ajuda, sabem que a massagem relaxa o corpo, relaxa a mente, ela traz esse bem-estar, né? Ela traz essa melhora da mente mesmo, né? Principalmente hoje em dia, nesse mundo agitado que a gente vive, igual eu tava falando, né? Quanto tempo a gente tira realmente da massagem, quanto tempo realmente a gente tira da semana pra gente. Então, a gente tem esses clientes que vêm em busca de um momento para relaxar. Aí a gente tem os clientes que vêm por dor, né? Por questão travou a cervical, ou a coluna tá muito dolorida. Às vezes eu recebo clientes na clínica que não estão nem andando direito, né? Eu acho que vocês também. Eles chegam para cumprimentar a gente até duro. E é muito engraçado como melhora, né? Muito mágico, como o resultado da massagem, ele é na hora. Você sabe que eu acho que é um dos grandes diferenciais e dos benefícios da massagem relaxante. Porque a massagem, ao contrário de muitas outras técnicas, a gente não precisa esperar para ver o resultado, não. O cliente, ele levanta da maca e ele já fala, nossa, tô muito melhor. Então, assim, isso é muito legal, principalmente quando o cliente, ele tá com dor, porque é muito fácil, tanto pra gente perceber se a massagem, ela foi eficiente, ela foi efetiva, se a gente conseguiu trazer uma melhora, né, para aquela dor do cliente, quanto o cliente sente na hora, né? Então, eu acho que essa é uma das vantagens da massagem. A gente acaba vendo o benefício muito imediato. A gente consegue tanto mensurar se a gente, se a nossa técnica foi eficiente, né? Se ela teve uma boa aceitação do cliente, se a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, né? Que é trazer ali uma melhora da dor, uma melhora do desconforto, uma diminuição, né? Eu percebo muito que quando a gente termina a massagem, o cliente, ele já levanta da maca bem diferente de quando ele deitou na maca. Então, isso é muito bacana, até porque é um cliente que a gente conquista fácil, vamos dizer assim, né? Eu falo assim que e não é, porque o cliente que ele vem por dor, ele às vezes só vai voltar quando doer de novo. E apesar que a gente sempre deve indicar, né? Eu sempre falo, toda vez que um cliente chega para mim porque ele travou as costas ou ele travou a cervical, eu sempre recomendo uma sequência para que a gente tenha uma continuidade, para que a gente realmente tenha uma melhora na musculatura, né? Mas geralmente o cliente que ele vem com dor, ele acaba que ele é um cliente de quando tem dor, assim, quando tem, ele vem, depois melhora, ele tem o tempo sem aparecer, aí quando dói ele volta, né? Enfim, o nosso cliente maior, eu acredito, que são as pessoas que gostam mesmo de massagem e que relaxam mesmo na técnica e são assíduos, né? Sempre estão fazendo. E são os clientes que colhem os maiores benefícios. Porque o bacana da massagem é que ela é uma técnica que ela vai se melhorando com o tempo, né? Então, quanto mais o cliente faz, mais benefícios ele colhe, né? Da técnica. Falando um pouquinho, né? Do cliente da massagem relaxante,
é muito importante a gente trabalhar com uma boa anamnese. Vocês já devem conhecer, eu acredito, a maioria de vocês, a anamnese, que é aquele questionário de perguntas com o histórico do cliente, né? Na anamnese a gente vai ter, além do endereço, do nome do cliente, da data de nascimento, enfim, dos dados do nosso cliente, a gente também vai ter o histórico do cliente. Então, a anamnese ela é muito importante para a gente definir se a massagem ela é indicada ou não, né, para aquele cliente. Então, a gente vai ter todo o histórico, se ele tem diabetes, se ele não tem, se ele é hipertenso, se ele está passando por algum tratamento, tudo. Eu falo que a anamnese é minuciosa e esse bate-papo, né? Então, eu sempre faço a minha anamnese, não com um monte de pergunta, tem isso, tem aquilo. Eu acho isso muito engessado e nem muito eficiente. O ideal é quando a gente está fazendo anamnese, que ela seja como uma conversa e não simplesmente como um questionário, né? Até porque às vezes acaba escapando algum detalhe. Tem muita coisa na clínica, tanto não só na anamnese de massagem, mas de outros tratamentos, que eu vou meio que conversando, sabe? Eu pergunto uma coisa, tem isso? Não tenho e tal. Eu falo, mas como é que é? Assim, assim, assado. E no fim, a cliente acaba me falando outra coisa. Por quê? Porque eu não fico ali só nas perguntas. Lógico, né? Tem os questionamentos, mas assim, isso vai como uma conversa, como um bate-papo. É muito importante a gente saber como é o dia a dia do nosso cliente, né? Às vezes parece que não, mas se ele trabalha sentado vai fazer diferença, se ele trabalha em pé, a gente sabe que isso vai fazer diferença no nosso trabalho. E para descobrir o que o cliente precisa. Porque, na verdade, a gente alcança o sucesso no atendimento, e o atendimento ele é bem feito quando a gente entrega para o cliente o que ele precisa, né? Então, se ele tem um histórico na lombar, é lógico que eu vou dar uma boa atenção para a lombar do meu cliente, né? De nada adianta eu ficar só concentrada na cervical e não trabalhar a região que ele mais sente incômodo, né? Então, conhecer o cliente e saber a necessidade dele. Eu acho que é isso que é o importante, que a gente precisa focar, que eu como profissional procuro focar. Qual que é a necessidade do meu cliente? E isso a gente só sabe conversando, né? A gente só sabe com uma boa anamnese, mas não só ficar naquele bate-pronto de pergunta e resposta, sabe? De interrogatório. É conversar mesmo, é saber como que é o dia a dia do cliente, é saber como que é a rotina dele. Às vezes o cliente ele omite alguma informação, às vezes não é nem por maldade, mas porque esquece, né? Tá ali na hora e não lembra. Então, essa investigação que a gente faz na anamnese é muito importante para a gente realmente satisfazer o cliente, né? Entender o que ele quer, o que ele precisa, né? E ter um resultado satisfatório. Eu acho que essa que é a união perfeita. O que ele quer e o que ele precisa de maneira eficiente. Isso vai trazer um resultado muito satisfatório e, consequentemente, muito sucesso nos nossos atendimentos. A gente tem aí como as contraindicações, a gente tem 2 tipos de contraindicações, né? A gente tem as contraindicações absolutas e as contraindicações variáveis, vamos dizer assim, não absolutas, né? O que seriam contraindicações absolutas? Febre, né? Então, se o cliente ele tá passando por um processo de resfriado, se ele tá com febre, se ele tá com gripe, não pode fazer. Por quê? Porque pode aumentar, né, esse estado febril. Com o aumento da circulação, a gente pode ter um aumento aí nessa descompensação do cliente. Aí a gente tem também dermatites, né? Processos inflamatórios agudos, se ele tem algum problema de pele, né? Em alguns casos não é indicado. E aí, nas contraindicações não absolutas, o que a gente vai ter?
Aquelas doenças crônicas que são controláveis. Então, por exemplo, assim, eu tenho diabetes. Tá ou não tá descompensado? Ah, não, Mônica, minha diabetes tá controlada, né? Eu tomo remédio, ou não, eu controlo só ali com alimentação, né? Tudo bem fazer. Agora, eu tenho diabetes, mas tá descompensado? Aí não. A mesma coisa hipertensão. Então, tem hipertensão? Tá compensado? Tá descompensado? Como é que tá? Sempre quando o cliente ele tem um problema crônico, a gente precisa ver como que tá esse problema. Ele tá descompensado ou não? Olha, eu tenho, mas eu faço esse tratamento e tá controlado. Ok, se o cliente ele tá bem, ele está saudável, não tem problema, né? Agora, por exemplo, não, eu tô fazendo um tratamento de câncer, tô no meio do tratamento, você não tem indicação. É muito importante também, gente, a gente quando tem algum cliente que, se ele tá fazendo algum tratamento, ou ele tem alguma patologia que você pouco conhece, você pedir uma indicação do médico por escrito. Então, pedir uma cartinha do médico atestando que você pode, né, que ele pode receber a massagem relaxante. Esse respaldo, ele é importantíssimo, porque às vezes a gente não conhece todas as patologias, né? Já chegaram para mim algumas coisas na clínica que eu nunca tinha ouvido falar. Algumas patologias são raras, né? E às vezes chega um cliente, né, com esse problema pra gente. E ele vai, na maioria das vezes, ele já vai perguntar, ele vai falar assim, olha, eu tenho tal coisa, eu posso fazer ou eu não posso fazer? E ali você tem, se você souber, né, já conhecer alguma coisa, você pode falar. E se você não conhecer e você pesquisar e ficar muito na dúvida, você pede uma indicação. Fala, olha, você vai passar com o seu médico agora? Será que você tem como pedir uma indicação, conversar com ele? Às vezes a gente acha que isso não é importante, ou não dá devida importância para isso, né? A gente tem muitos casos de trombose que não se podem fazer massagem relaxante, então precisa às vezes ali de um respaldo médico para a gente poder trabalhar com segurança. A gente precisa sempre lembrar que estética e massoterapia é saúde, né? Que a gente está lidando com saúde e a gente está lidando com vidas. A gente precisa sempre garantir o bem-estar e a segurança, né? Do nosso cliente para a gente poder trabalhar tranquilamente. Depois de uma anamnese bem feita e desse bate-papo com o cliente, você vai saber, né, se aquele cliente é um cliente que veio com dor, né, ou é um cliente que gosta de fazer massagem e que é um momento para relaxar. Não que quem venha com dor não vai relaxar, mas vai relaxar menos, né? Porque geralmente o cliente que ele tá com dor, ele tá ali com desconforto, ele tá sentindo uma dor, então, e ele até às vezes já vai pra massagem meio tenso, né? Porque, imagina, ele tá com uma dor ali na cervical, incomodando. Aí vai alguém manipular onde tá doendo, às vezes ele fica meio tenso, principalmente se for a primeira vez, né? Ele vai falar assim, nossa, mas vai mexer aqui, tá doendo, né? Então, mas nos primeiros minutos ali que ele recebe a massagem e vê que realmente vai melhorar, vai se sentindo melhor, ele vai relaxando mais. Mas geralmente o cliente que ele vem com mais dor, ele relaxa menos. O cliente que vem normalmente, assim, só para relaxar, para distensionar a musculatura, ele acaba acolhendo mais desse benefício da massagem relaxante, né, que é de bem-estar, que é de relaxamento. E por falar nisso, eu vou puxar um gancho aqui da preparação da sala, né? A gente tem aí, eu acho que a massagem, na verdade, ela começa com o cliente na porta, né? Então, a hora que o cliente é recebido, às vezes por a gente mesmo, né, a profissional que vai fazer ou não, né? Mas eu falo sempre que garantir assim que esse bem-estar ele venha desde já da recepção, né?
Então, se a gente trabalha num lugar que tem uma recepção, a gente sempre fazer um ambiente mais aconchegante, né? Eu, particularmente, não gosto de luzes muito fortes na recepção. Eu procuro, na minha clínica, eu tenho luzes mais baixas, né? Luzes mais quentes, mais amarelas, que já é para trazer esse ambiente, assim, de conforto logo que a pessoa chega, né? E na sala, eu procuro sempre trabalhar com uma luz bem baixinha, né? Se for durante o dia, eu procuro apagar, deixar a luz, fechar as cortinas e deixar a sala mais intimista. Mesmo assim, eu gosto de trabalhar com aqueles tapa-olhos, né? Aquelas máscaras para os olhos, porque às vezes o cliente vai para massagem, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo isso bem no começo de carreira, do cliente ficar de olho aberto. Aquelas pessoas que têm dificuldade em relaxar, que são muito curiosas, elas deitam na maca e elas não fecham os olhos. Depois comenta aí se vocês já passaram por isso. Eu já passei algumas vezes e ninguém me falou que eu tinha que colocar. E aí, por minha conta, eu falei, não, eu preciso colocar uma máscara de olhos nos olhos das pessoas, porque algumas pessoas fecham os olhos e relaxam, outras nem tanto. Então, na preparação da minha sala, o que eu gosto de fazer, né, para trazer esse ambiente? Então, essa luz mais baixa, essa máscara de olhos, e assim, o legal é a gente, quando for comprar, tem umas máscaras que tem um tecido brilhosinho, assim, que é meio sintético. Ele não é tão gostoso, né? Às vezes procurar um tecido mais fofinho, assim, tem muitas lojas. Se vocês quiserem depois, eu coloco aonde eu compro as minhas máscaras. Isso é muito bacana. Você sabe que acaba trazendo até uma interação, porque assim, eu tenho várias. E às vezes os clientes, quando viajam e eles veem alguma diferente, eles até me trazem, falam, eu trouxe para você e tal. Então é bem bacana. E às vezes eu deixo o cliente escolher, né? Ele pega, sente o toque, vê qual que ele quer também, né? Fica mais participativo do cliente. Então tem esse lance da máscara para os olhos. Lá na clínica eu tenho uma coisa bem bacana também, eu acredito que muitas de vocês devem usar, que são aquelas mantas térmicas na maca. Tem várias, hoje em dia tem uma infinidade aí de mantas. Eu uso uma que não é aquelas, porque tem umas que é para tratamento corporal, né, que são pretas ou azuis. Que é para quando a gente quer colocar um ativo e ocluir. Pode ser aquela? Pode, mas ela é um pouquinho mais cara. Eu comprei uma manta que ela é própria mesmo para aquecer a cama, para aquecer a maca. Então é muito bacana, ela tem 2 ajustes. Então no inverno, antes do cliente chegar, eu já deixo ela ligada e é muito bacana, porque quando o cliente deita, ele fala, nossa, que delícia, tá quentinho, né? Então é aconchegante. Eu mantenho sempre também um cobertor, uma manta de microfibra, bem macia, sabe? Essas coisas, gente, de massagem, quando vocês vão comprar, estejam atentas ao toque, sabe? Porque assim, o cliente, ele deita e ele sente esse toque gostoso. Então eu falo assim, muito capricho, tanto no lençol que a gente vai escolher. Eu gosto de trabalhar com lençóis de algodão. Eu não gosto de trabalhar para massagem com lençol de TNT. E caprichar no amaciante, né? Se é a gente que lava, ou procurar uma lavanderia que faça um trabalho bacana. As toalhas também, toalhas bem macias, bem gostosa, bem cheirosa, porque isso faz parte ali, né, do ambiente de massagem relaxante. Um cheirinho é sempre bom, então sempre ter um aromatizador, né, na sala. Pode ser aquele aromatizador de tomada, pode ser aquele umidificador e aromatizador, ou pode borrifar também no ar. Eu acabo usando aquele de tomada, aquele de cerâmica, sabe? Que a gente coloca um pouquinho de água e coloca as gotinhas de óleo essencial. Mas eu também borrifo um no ambiente, tá?
Tem uma marca específica que eu compro esses sprays de ambiente e é muito bom, da mesma marca do óleo essencial. Música, né, gente? Então, uma música relaxante, leve e gostosa é sempre, nossa, é o primordial, né? Pra gente ter aí para trazer o cliente, né, para esse momento, né? Para esse momento de massagem. É bacana também a gente ter um tapete fofinho, né, na clínica, na sala. Então, na hora que o cliente tira o sapato para deitar na maca, é bom ter um tapete gostoso para ele pisar. Eu acho que entra na mesma história do toque lá, né? A massagem, gente, a gente precisa sempre estimular o sensorial do cliente, que é o tato, que é o toque, né? O toque dele com a maca, com o chão, né? O olfato, que é com os cheiros e tudo mais, a audição com as músicas, né? A visão com um ambiente mais aconchegante, de uma luz mais baixa, sabe? E até a gente, eu não gosto, quando eu vou receber um cliente de massagem relaxante, até a minha frequência muda, né? Então não fico agitada assim se eu vou receber um cliente de massagem relaxante. Se eu tô agitada, eu respiro, sabe? Antes do cliente chegar, para quê? Para que quando ele entrar na sala, eu não esteja agitada, né? Então é muito básico, mas eu já ouvi clientes falarem que mudaram de esteticista, de massoterapeuta, porque a massoterapeuta a profissional ficava conversando durante a massagem. Então sempre se atentar, né? Porque parece que é óbvio, mas às vezes a gente acaba pecando ali no óbvio do atendimento mesmo, né? Então, a gente sempre procurar estimular o sensorial do cliente, porque isso também traz um relaxamento, né? Outra coisa gostosa também é no inverno a gente ter um chá para o cliente, quentinho, com cheiro gostoso, sabe? Eu dou sempre preferência para esses chás que cheiram mais, assim, porque daí, nossa, fica aquele cheiro, né, de chá gostoso no ambiente e eu acho que é um carinho, é cuidado e os clientes gostam. Parece que não, mas nem toda sala, nem toda clínica oferece um chá quentinho para o cliente. Isso faz muita diferença, sabe? É um capricho, é um carinho aí na hora do atendimento. Eu tenho por hábito, antes de começar a massagem, sempre tirar, às vezes o cliente deita e ele até coloca o celular no vibra, né? Mas ele coloca ali do lado. Não sei se às vezes acontece com vocês, comigo de vez em quando acontece de ter algum cliente que fica ali no celular. Ou uma coisa que acontece também, assim, o cliente entra, enquanto eu tô lavando a mão, alguma coisa, ele fica ali no celular, sabe? Então, o que eu faço? Eu já pego e já falo assim, eu vou ter que te tirar do celular por um minutinho. Mentira, não é por um minutinho, é pelo resto da massagem. Mas eu falo, olha, eu vou ter que te tirar do celular por um minuto, posso? E aí o cliente jamais vai falar, não, né? Fala, lógico, pode. E aí eu tiro e já deixo ele, né? Enquanto eu lavo a minha mão e tudo mais, se a essência que eu vou usar não tá pronta, eu já deixo ele ali mais quieto, sabe? Para ele já ir entrando nesse momento da massagem. É bacana a gente trazer o cliente para esse momento. Existem algumas formas que eu utilizo para trazer sempre o cliente para o momento presente, né? A massagem que eu faço hoje, eu acho que a de vocês também não deve ser a que vocês aprenderam no curso de massoterapia, né? A minha também não é. Eu juntei coisas que eu aprendi no curso, com coisas que eu aprendi no yoga, com coisas que eu fui aprendendo de tanto aplicar, de tanto fazer a massagem, a gente vai vendo a necessidade do cliente e vai adaptando algumas coisas, né? Então, hoje, quando o cliente chega, eu costumo passar um pouquinho de um hidratante bem cheiroso que eu tenho, que também é dessa linha, do aromatizador e das essências. Eu costumo passar na minha mão e sempre
colocar no nariz do cliente, assim, com uma certa distância, e peço para ele inspirar profundamente, porque daí ele sente aquele aroma, né? E daí a gente pode aproveitar e usar aromas que induzem ao relaxamento, né? Que induzem a gente baixar um pouquinho o nosso nível de agitação, né? Então a gente pode usar também dessas essências também para trazer o cliente mais tranquilo nesse momento, né? E eu sempre peço, quando eu vou começar a massagem relaxante, eu sempre peço para ele inspirar profundamente, porque os clientes não lembram de respirar, né? A gente, no dia a dia, acaba não prestando tanta atenção na respiração. E às vezes o cliente chega na massagem e tá com aquela respiração curta. Por que é importante? Porque a gente sabe, hoje em dia, nossa, tem zilhões de estudos sobre meditação, sobre respiração. A gente sabe que a respiração, ela melhora e ela ajuda muito no nosso relaxamento. Então, a gente precisa fazer uso disso, né? Para nos ajudar. A massagem, ela não é, igual eu tô falando aqui, a massagem, ela não é só aplicar a técnica, né? A técnica, ela é uma porcentagem bastante considerável? Mas além da técnica, a gente tem uma boa preparação de sala, a gente precisa trazer o cliente para o momento presente, e a gente não faz isso só com a técnica, só com as manobras, a gente faz isso dessa maneira, né? Então, trazendo ele para esse ambiente e nesse momento que antecede a massagem. Não foi sempre que eu fiz isso. Que bom se vocês já fazem isso. Eu não comecei fazendo assim, né? Usando da aromaterapia e usando da respiração para trazer o meu cliente para massagem, para que ele relaxe mais. Mas a hora que eu comecei a aplicar isso na minha técnica, eu tive, nossa, um resultado assim muito diferente, muito diferente. Eu tenho mais facilidade de tirar o celular do cliente, mais facilidade para trazer ele para o momento presente. Por que eu falo assim? Por que é tão importante trazer o cliente para o momento presente da massagem? Porque, gente, ele deita para fazer a massagem, ela deita, eu falo ele, mas é ele ou ela, tá, gente? Eles deitam para fazer a massagem e a mulher, ela tá pensando que ela tem que buscar a criança na escola, entendeu? E ela tá pensando naquela briga que ela teve de manhã com o marido. E o cara deita lá na maca pensando na empresa, pensando no funcionário, pensando no filho. Então, assim, tudo isso vai fazer com que o cliente não relaxe. Então, a gente precisa trazer o cliente para o momento presente, né? Tem várias formas de fazer isso. Eu uso uma que é a percepção, né? Quando a gente se percebe, a gente se traz para o momento presente. A gente sabe que o excesso de passado, né, induz a depressão e o excesso de futuro induz a ansiedade. Então, assim, a fonte do equilíbrio é o momento presente, né? Uma das formas de trazer o cliente para o momento presente é pedir para ele sentir as partes do corpo. Então, antes de eu começar a massagem, a hora que eu tô com a minha mão ali sobre o nariz do cliente, né, com espaço, lógico, eu peço para ele inspirar de 3 a 5 vezes profundamente, né? Inspirando pelo nariz, expirando pela boca, e eu peço para ele relaxar algumas partes do corpo. Então, quando eu falo relaxa a mão, relaxa os braços, tudo isso com uma voz mais baixa, né? E falando lento, não lerdo demais, mas assim, num ritmo não acelerado. Não adianta nada, relaxa a mão, relaxa o braço, não, relaxa as mãos, solta a cabeça, né? Num ritmo mais assim, desacelerado. E o cliente, quando ele fala assim, nossa, ele tem a percepção das mãos, ele tem a percepção dos pés, ele tem a percepção da cabeça, você traz ele para esse momento, entendeu? Não tem como ele tá pensando no sensorial da mão dele agora e ele tá no futuro ou ele tá no passado. Então, isso traz para o momento presente. Se vocês quiserem, uma hora eu faço um vídeo falando disso, de como isso é bacana, de como isso ajuda, né?
na massagem relaxante. Então, feito isso, a gente trouxe o cliente para o momento presente, a gente estimulou o sensorial dele, ele está pronto para receber a massagem, né? Tirou o celular, colocou ali um tapa-olho, geralmente, nossa, engraçado, né? Quando eu vou começar a massagem, o cliente já fala, nossa, que delícia. Por quê? Porque toda essa preparação, né? Todo esse envolto que traz esse momento, ele já relaxa o cliente, né? Porque às vezes o cliente chega e ele, dependendo de onde é a sua clínica, se é no centro, ele deu várias voltas para estacionar e fica estressado, não sei o quê. Então, assim, esse ambiente pré-massagem, ele é muito importante. Ele é muito importante. E aí, para quem atende em casa, tomar muito cuidado com o filho, né? Com as crianças, com o cachorro. Porque, gente, parece, para alguns de vocês, isso vai parecer talvez estranho e falar assim, nossa, Mônica, isso não acontece. Gente, isso acontece porque eu já recebi relato, e não foi de uma cliente só, foi de várias pessoas que chegam falando, olha, eu fazia numa fulana e tal, muito boa, ela faz na casa dela, mas o filho dela bate na porta, né? Ah, eu fazia com a fulana, mas o cachorro entrou na sala latindo, mas o cachorro no fundo do quintal. Então, assim, gente, isso faz muita diferença. Ambiente, muito cuidado para quem trabalha em salão. Quem trabalha, e eu já atendi, eu também, gente, eu já fiz massagem relaxante, acreditem, eu já fiz massagem relaxante em salão, com secador ligado, né? É quase assim, quase impossível fazer o cliente relaxar, mas dá para fazer. De preferência, né? Às vezes dá para perceber lá na agenda dos cabeleireiros quais são os horários mais tranquilos, então de repente coloca lá a massagem naquele horário de pausa, né? E não na finalização que vai ter secador. Eu tô brincando, mas isso é uma coisa séria, né? Tipo, é uma coisa pra gente pensar. Então, quem trabalha em salão tem que ter essa preparação de sala, tem que ser, nossa, muito boa, porque isso vai fazer com que o cliente, ele praticamente esqueça que ele tá no salão, né? E tomar cuidado aí com os barulhos, eu brinquei com a agenda, mas isso é uma verdade, para quem trabalha em salão, é bacana de repente na hora de agendar uma massagem. Lógico, às vezes é imprevisível, né? Às vezes acabou que a pessoa marcou uma escova ali, mas assim, tentar fazer esse atendimento num horário que o secador não esteja tão ligado, né? Que não seja um horário de finalização, às vezes um horário que é mais de maquiagem, enfim. De repente tem uma forma de a gente evitar que o cliente esteja ali no meio do barulho, né? Enfim. Eu acho que isso é uma coisa para se levar em consideração. Algumas coisas que eu acho que são que é uma gentileza, né? Então eu sempre gosto, quando eu finalizo a massagem, eu gosto de cobrir o cliente, né? E não sei, mas eu sempre lembro de que cobrir alguém é um ato de carinho, é um ato de aconchego, né? Um ato de conforto mesmo. E quem cobria a gente quando a gente era criança, quem que era? A mãe da gente, né? Então é muito legal, você terminar o atendimento, se for calor e você tiver com uma toalha, eu sempre gosto de trabalhar com toalha grande, né? Com toalha de banho. Então se na hora que o cliente que eu termino a massagem, eu sempre começo a massagem de barriga para cima e eu finalizo a massagem com o cliente de barriga para baixo, né? Eu finalizo a massagem nas costas do cliente. Então, sempre que eu termino, eu cubro o cliente. Eu acho que isso traz um aconchego, traz um conforto. E eu vou buscar sempre um copo de água ou um chá. Eu não espero o cliente me pedir, sabe? Às vezes, gente, a gente precisa também ter essa iniciativa, não esperar o cliente pedir. Tudo bem, você vai lá, você fez o chá, talvez o cliente não aceite. Mas assim, tem maneiras de você trazer isso sem você
sem você obrigar o cliente a tomar. Então, você pode trazer e falar assim, olha, eu trouxe um chá, se você quiser, você pode tomar, você fica à vontade, né? Ou você pode perguntar, em vez de perguntar assim, você quer um chá? Você pergunta, eu posso te servir um chá? Eu acho que essa coisa de, todo mundo gosta de ser servido, né? Então, eu acho que isso faz um pouquinho de diferença ali na hora do atendimento. Então, assim, enquanto a hora que eu termino a massagem, enquanto o cliente ele fica ali se espreguiçando, levantando devagar, eu vou lá na cozinha, pego um copo de água e trago, ou trago um chá. Gente, eu duvido que a pessoa levantou da maca depois de relaxar, que ela tá super tranquila, que a gente entra na sala com um chá quentinho, cheiroso, que a pessoa não vai querer. É quase impossível a pessoa recusar, né? Então, e a pessoa falou assim, nossa, obrigada, você me trouxe um chá? Eu te trouxe um chá. Então, assim, é muito bacana, ou um chá ou uma água, né? Se for calor, uma água, e se for um dia a mais, agora a gente tá entrando no outono, né? Pelo menos nesse momento, né? Que a gente tá gravando esse vídeo, a gente tá entrando no outono, então isso é gostoso, né? Então, assim, sempre pensar o que eu posso fazer de diferente, né? O que eu posso oferecer. Às vezes a gente fica achando que para agradar o cliente, a gente precisa ter uma coisa pirotécnica na clínica. E na verdade não, gente, a gente precisa olhar para o básico. Eu sempre falo que o básico bem feito, ele traz muito resultado, muito resultado. E eu acho que o básico é isso, é o foco no cliente, é olhar para o que ele precisa, é entender as necessidades dele, né? Procurar fazer o melhor com o que a gente tem dentro da clínica, né? Principalmente quando a gente fala de massagem, porque a massagem a gente não precisa de grandes investimentos, né? É mais a gente e o produto que a gente usa. Então não tem muito, não tem nada assim mirabolante que a gente precise fazer dentro da massagem relaxante. Então eu acho que essa finalização, né, da massagem com esse aconchego, com esse carinho, faz diferença. Para finalizar bem o procedimento, né? Para que a gente tenha como se fosse um fechamento, né? Eu falo que a massagem é começo, meio e fim. E é aquela história que eu falei, começa lá na entrada e tem esse desfecho aí no final que ele precisa ser gostoso, precisa ser relaxante e precisa trazer esse bem-estar para o nosso cliente.